Irmãos, um dia, há muito tempo atrás, num país chamado Escócia, lá vizinho da Inglaterra, houve um grande seminário evangélico, isso nos anos de 1700, por aí, não tenho a data exata. E esse grande seminário evangélico, ele atraiu pessoas de cidades vizinhas para a cidade sede daquele seminário. E as cidades mais próximas, e devido, né, à época, muitas pessoas viajavam a pé, iam para o seminário, para esse congresso, a pé mesmo. Isso era normal, comum na época, isso não assustava ninguém. E um certo cristão, um homem já de idade, se dispôs a viajar, a ir para esse congresso a pé, já era um ancião. No caminho encontrou com um jovem seminarista, que também estava indo para o mesmo congresso. E eles fizeram ali amizade, né, apesar da diferença de idade, não houve problema nenhum, e eles passaram então a viajar juntos. E em determinado momento, né, na hora do dia lá, eles sentiram fome, eles viajavam, né, carregando, né, seu lanche, sua alimentação necessária para a viagem, e eles sentaram ali debaixo de uma árvore, um local agradável, né, para descansar um pouquinho, tinha ali uma relva, uma grama verde, e os dois sentaram ali e oraram, agradeceram a Deus pelo dia, né, louvaram, adoraram a Deus, né, por todas as coisas boas que o Senhor estava fazendo ali, pelaquela caminhada, pelaquela viagem, pela companhia um do outro, e almoçaram, comeram ali então o seu lanche, e antes de seguir viagem, o velho, né, cristão, ele sugeriu ao seminarista que eles deveriam orar mais uma vez. E o senhor, então, sugeriu que o seminarista orasse primeiro e depois ele oraria. Então, o seminarista fez lá a sua oração e o senhor de idade esperou o seminarista terminar e começou a orar. E ele então, mais uma vez, ele adorou a Deus, glorificou o nome do Senhor, louvou, reconheceu que Deus era Deus, Criador dos céus e da terra, e pediu perdão pelos seus pecados, do Espírito Santo, e fez uma oração de adoração, e depois ele passou a fazer pedidos específicos a Deus. Então ele orou a Deus dizendo: Senhor, eu estou com dificuldades de ouvir, já sou quase surdo por causa da minha idade, então eu quero chegar lá no congresso e quero sentar na frente, porque senão eu não vou escutar o pregador. E Senhor, eu também, os meus sapatos, eles são muito velhos, e são sapatos da roça, do campo, não são sapatos apropriados para a cidade, e eu não tenho dinheiro para comprar um sapato novo, então eu estou pedindo ao Senhor um par de sapatos novos. E também, Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar o hotel. Quando chegar lá, eu gostaria que o Senhor me arrumasse, né, um local para me hospedar. Em nome de Jesus, amém. Ao que o seminarista olhou e ficou escandalizado com aquela oração. E pensou: será que esse velho pensa que Deus vai se preocupar com os pedidos de um velho roceiro? Mas o seminarista só pensou. Seminarista não é coisa fácil não, irmão. Ele só pensou, não falou nada, graças a Deus, e seguiram viagem. Quando chegaram no local onde estava acontecendo o congresso, estava lotado, não cabia gente nem dentro e nem fora mais, não tinha nem como chegar naquele lugar. A Escócia foi berço de avivamento, foi berço de grande manifestação, né, do poder de Deus, de grandes homens de Deus, escritores, né, evangélicos.
E quando eles chegaram lá naquele local, não tinha a menor possibilidade, nem de chegar perto. E o velho surdo, mas de fé, chegou, o máximo que ele deu, né, para chegar perto, pôs a mão nas orelhas, né? Você pode imaginar a cena, que velho, a orelha cresce, né? A nossa orelha, o nosso nariz nunca para de crescer. E o velho pôs as mãos nas orelhas e ficou ali tentando ouvir o que o pregador falava. Quando de repente uma moça sentada na primeira fila, olhando para trás, viu aquele ancião com a mão no orelhão lá, né, tentando escutar o pregador, e chamou um dos diáconos e falou assim: ó, esse lugar ao meu lado estava reservado para o meu pai, que é pastor. E ele falou que se ele demorasse, se ele não viesse até quando começasse a pregação, que eu poderia ceder esse lugar para alguém. Eu queria te pedir para você ir lá fora, naquele velho lá que está lá na porta, chamar ele para sentar aqui. E aí o diácono foi lá e buscou o velho roceiro, mas de fé, e colocou ali de frente para o púlpito. E ele ficou naquela alegria. E depois que terminou a pregação, o pastor falou: vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento que nós passamos aqui. Então o velho ajoelhou, porque ele estava tão grato a Deus que ele não queria orar sentado nem em pé, ele se ajoelhou. E quando ele ajoelhou, a moça que tinha dado lugar para ele viu o sapato dele. E a hora que ele terminou de orar, a moça falou assim: escuta, moço, a minha família tem uma loja de sapatos, uma fábrica de sapatos. Eu gostaria que depois do culto, se o senhor puder, o senhor fosse comigo até a minha casa. A loja já está fechada, mas eu gostaria de dar um par de sapatos novo para o senhor. Amém, aleluia. E aí ele foi com aquela moça para aquela loja de sapatos, e ali a moça deu ali o melhor sapato, né, que ela pôde para ele, sapatos da cidade, né? E perguntou para ele: aonde o senhor vai dormir? Ele falou assim: meu pai já arrumou um lugar para mim dormir, só que eu não sei aonde é ainda. E a moça então entendeu que era o papai do céu, e falou: o senhor pode ficar aqui, porque nós estávamos esperando um pastor de outra cidade chegar, e tem um quarto, uma suíte arrumada aí, mas o pastor não veio, o senhor pode dormir. Amém? Mas irmãos, voltemos ao seminarista. O seminarista, ele ficou encabulado com aquela oração, achou que aquela oração estava até errada. E a maioria de nós, irmãos, vamos ser sinceros, se escutasse uma oração desse velho roceiro, também ia achar exagerada. Mas ele aprendeu uma lição com aquele velho. Ele entendeu que aquele velho, ele tinha algo na vida dele que ele não tinha, que era exatamente conhecer Deus de uma forma mais profunda. Irmãos, Deus, nós temos falado e repetido isso aqui, grava isso no seu coração, por favor. Deus é uma pessoa. Deus, ele é uma pessoa com sentimentos, com vontades, e Deus, ele criou o homem, que também é uma pessoa, para que ele se relacione com Deus e Deus com o homem. Irmãos, porque Deus é amor, e amor não existe sozinho, precisa de pelo menos duas pessoas para que haja amor. E é para isso que Deus criou o homem, para esse relacionamento de amor. E é quando você entende Deus dessa forma, quando você para de entender que Deus não é algo distante de você, que Deus não é um talismã, que Deus não é um caixa eletrônico onde você vai retirar bênçãos, quando você entende que Deus é uma pessoa e que você pode se relacionar com Ele, é que você tem essa confiança de pedir a Deus essas coisas. E orar, e a sua oração muda. A maioria de nós ora assim de forma geral: Pai, abençoa, perdoa, nos ajuda, mas não fala a Deus coisas específicas. Nós oramos como se Deus fosse uma instituição, e Deus não é uma instituição, Deus é uma pessoa. Ele é o Criador do universo, mas é uma pessoa. E quando você entende que Deus é uma pessoa, você entende que pode ter intimidade com Ele.
E você entende, irmãos, por favor, peça isso ao Espírito Santo, para te ensinar a se relacionar com Deus de uma forma íntima e verdadeira, de uma forma pessoal, e não através de rituais. Porque a maioria de nós vamos na igreja e fazemos um ritual. Deus não quer ritual, irmãos. Deus não quer ritual, Ele quer um relacionamento pessoal. E nós temos que buscar essa intimidade com Deus, viver em Deus. Você sabia que é possível viver em Deus? Porque a Bíblia diz que Deus é tudo em todos, que Deus enche todas as coisas. Você pode viver, humanamente falando, numa linguagem para entendermos melhor, você pode viver dentro de Deus. E aí é que você vai passar a ter essa intimidade com o Senhor. Você vai viver em Deus, você vai respirar Deus, você vai ter raízes em Deus. E você vai orar com total confiança, de uma forma profunda. Você vai almejar, você vai desejar ter mais de Deus na sua vida. Você foi salvo e Deus tem misericórdia, sabe? Deus atende orações por misericórdia, mas Deus não quer a vida inteira atender suas orações só por misericórdia. Ele quer que você cresça, que você receba a revelação de quem Ele é, e então você passa a pedir essas coisas. Há dois tipos de oração que Deus atende: a oração da fé, que é igual à oração desse Senhor, e a oração da misericórdia, que é aquela oração que você faz de qualquer forma. E uma vez, eu estava indo também para um congresso, tinha um grande pregador na igreja, e eu queria muito ouvir aquele pregador, e eu estava indo numa Kombi, né? E tinha algumas irmãs de oração comigo, e aquelas irmãs estavam orando e glorificando a Deus, e porque nós estávamos indo pelo grande culto, ouvir aquele pregador famoso, e quando nós chegamos lá, estava lotado também. Mas, irmão, não tinha jeito nem de chegar na porta. Estacionamento era longe, que você tinha que largar o carro para chegar ali. E eu não tinha nada do que esse velho tinha aqui, irmão. Eu só tinha a misericórdia de Deus. E quando eu cheguei naquele lugar, eu falei, perdi minha viagem, viajei tanto, foi longe o caminho para chegar até ali. E quando eu cheguei na porta ali, não tinha jeito também de se aproximar, estava lotado, um lugar que cabia 2.000 pessoas, devia ter umas 4.000, penso eu. Tinha gente demais ali. E eu queria ouvir aquele pregador, mas eu não tinha essa intimidade com Deus. Mas Deus teve misericórdia de mim, irmãos. Quando eu cheguei na porta daquele templo, um negão assim, daqueles grandão assim, de 2,5 por 2, chegou na minha frente, e ele não era muito educado não, viu? Se ele era anjo, era um anjo diferente. E ele foi chegando assim, e ele enfiava as duas mãos assim, e fazia assim, e as pessoas iam afastando, e ele passava, e como eu era bem menor que ele, eu só me encolhi nas costas dele, e quando ele ia andando, eu ia andando agachado atrás dele. Irmãos, esse anjo do Senhor, esse homem que derrubava muralhas, ele parou a 3 cadeiras do púlpito. Mas não tinha um problema, eu estava em pé. E aí, a hora que eu estava ali, já estava satisfeito de estar ali, de frente para o púlpito, 3 cadeiras para frente, assim, uma mulher passa mal, e leva uma mulher para o hospital, e eu sentei de frente para o púlpito, a 3 cadeiras, e escutei. Mas, irmãos, foi a misericórdia de Deus, não foi a minha oração de fé, não foi minha intimidade com Deus, porque eu não tinha isso. Então Deus atende a nossa oração de misericórdia quando nós estamos novos, estamos iniciando na fé. Há também um outro testemunho de uma médica que trabalhava na África, na Libéria, e essa médica, ela estava ali trabalhando com um orfanato, as crianças muito pobres, e numa certa noite chamaram aquela médica para que ela socorresse uma mulher que estava para dar à luz,
E aquela médica foi socorrer aquela mulher, e a coisa estava complicada, e de repente nada dava certo, e a mãe morreu. A médica conseguiu salvar somente a criança, mas não existia, era um lugar muito pobre, né? Não chegava a ser um hospital. Então aquela médica precisava aquecer aquela criança, aquela médica precisava cuidar daquela criança para que a criança também não morresse. A mãe morreu deixando o bebê, e já tinha uma filhinha de 2 anos. E então ela chamou ali as parteiras que ajudavam ela e pediu que elas fossem atrás de caixas de papelão e fossem atrás de uma bolsa de água quente, aquelas bolsas de borracha que põe água quente. E de repente as mulheres voltaram com as caixas de papelão, mas não tinha bolsa de água quente. Uma delas falou: eu até achei uma, mas estava tão velha que a hora que eu pus a água quente ela abriu, então não tem jeito. E aquela médica então falou: agora como que nós vamos fazer? Também não tinha fé, e ela então, ali a criança passou aquela noite nas caixas de papelão, e no outro dia ela chamou as crianças do orfanato e falou para as crianças que deveriam orar, porque tinha acontecido, a mãe tinha morrido, o neném tinha ficado, mas precisava da bolsa de água quente, e perguntou qual das crianças queria orar. E uma das crianças então falou: eu oro. E sabe a criança abusada, né? E falou, falou assim: pode deixar que eu oro, doutora. E orou, falou: Senhor Deus, nós precisamos de uma bolsa de água quente para o neném não morrer, e eu quero mais também, já que o Senhor vai dar a bolsa de água quente, isso lá no meio da África, tá, irmãos? Eu quero também uma boneca, porque a menininha de 2 anos tem que saber que o Senhor ama ela também. Então eu não quero que o neném morra, e por isso eu peço a bolsa de água quente, e não quero que a outra neném fique triste, eu quero uma boneca. E a médica pensou, falou: quem vai, nos socorrer? Porque no meio da África, um país quente, quem vai mandar bolsa de água quente para a África, irmãos? Ninguém vai pensar numa coisa dessa. Mas a criança orou, a médica também não tinha fé, a criança também não tinha fé, mas a misericórdia de Deus. Quando foi no outro dia, o bebê ainda estava vivo, encosta um caminhão na porta da casa da médica. A médica é chamada, vai correndo para casa, mas chega lá, o caminhão já tinha ido embora e deixou apenas uma caixa. E elas então começaram a esvaziar aquelas caixas, tinha muita roupa, e aí de repente uma bolsa de água quente novinha. E aí ela se alegrou com aquela bolsa de água quente, mas aí a criança falou: não, se Deus mandou a bolsa, mandou a boneca também, porque eu pedi a bolsa e pedi a boneca. E começou a vasculhar aquela caixa, lá no fundo encontrou a boneca. Irmãos, isso é a misericórdia de Deus. Então Deus muitas vezes atende a nossa oração pela misericórdia dele, mas isso é só o passo inicial. Depois você precisa crescer para fazer a oração da fé, a oração que você ora e pede a Deus, fala: Senhor, eu preciso disso, e Deus vai te mandar exatamente o que você pediu. Mas só que, irmãos, não é tão simples assim. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a crente A nem crente B. Ele é fiel à palavra dele. E a palavra dele diz o seguinte: deleita-te no Senhor, se alegre em Deus, busque conhecer quem é Deus, busque saber que Deus é uma pessoa, busque a criar raízes em Deus, busque a viver em Deus. É isso que significa deleitar-se no Senhor. A palavra de Deus diz: deleita no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então, depois que você foi atendido pela misericórdia de Deus, é hora de você aprender a se alegrar em Deus. E aí ele vai conceder o desejo do seu coração. Irmãos, nós já tivemos muita experiência. Deus, Ele atende os desejos mais específicos. Ele atende as coisas mais simples. Eu tenho conhecimento de testemunho de irmãos que oraram por comida: Senhor, eu quero comer tal coisa, e no outro dia a comida chega na casa dele.
Deus tem alegria de te abençoar, mas se você se alegrar nele, Ele vai conceder o desejo do seu coração. Ele te atendeu até aqui por misericórdia. Agora Ele quer te ensinar a se alegrar no Senhor. Ele quer te ensinar a se deleitar nele. Ele quer te ensinar como você vai conseguir essas bênçãos específicas do Senhor. Há um outro seminarista que um dia sentiu o desejo de dar uma oferta para uma senhora, e ele pôs o dinheiro no envelope, e a hora que ele foi entregar para aquela senhora, uma senhora de oração, ela pegou o envelope e falou: muito obrigado pelos X, falou o quanto tinha no envelope. E o seminarista assustou com aquilo, falou: mas como é que a senhora sabe? Ela falou: porque foi o que eu pedi para Deus. Então ela já está na oração da fé. Deleita no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. E a palavra de Deus continua, eu estou lendo Salmo de número 37, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Entregar seu caminho ao Senhor, é fácil de ler, difícil de fazer. Você tem coragem de entregar seu caminho ao Senhor? Você tem coragem de levantar de manhã cedo e falar: Senhor, hoje eu só faço a tua vontade, hoje só faço o que o Senhor quer, e ficar esperando? E Deus pode falar: hoje eu quero que você morra por amor ao Evangelho. Você falou que vai fazer o que Deus mandar. Mas a Bíblia diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá em seu favor. Isso é para crente maduro, para crente que passou da misericórdia, e crente que agora navega na fé, navega nos propósitos de Deus, nos mistérios de Deus. Crentes que têm intimidade com o Senhor, crentes que vivem com Deus, que sabem que Deus é uma pessoa, crentes que acordam de manhã cedo e, se não tiverem um momento com Deus, ficam angustiados, ficam desesperados pela presença de Deus. Agora a maioria de nós, irmãos, estão satisfeitos em ir na igreja domingo à noite, ainda chega atrasado. Chega na igreja domingo à noite, cantou lá um corinho, entregou o dízimo, aguentou a mensagem do pastor, foi embora. Ufa, cumpri meu papel, fiz meu ritual. Meu ritual, domingo à tarde, eu tomo um banho, visto uma roupa para ir na igreja, vou na igreja, volto da igreja, é um ritual. Você não teve nenhum relacionamento íntimo com Deus, você não orou, você não se alegrou no Senhor, você não entregou seu caminho a Deus, e é por isso que você não experimenta esses carinhos que Deus faz naqueles que o amam, naqueles que se deleitam nele. A palavra de Deus também diz em João capítulo 15, verso 7, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, você pedirá o que quiser. Irmão, está escrito na Bíblia. Você pode pedir o que quiser e ele lhe será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Irmãos, pedir o que quiser e receber. Está escrito na Bíblia, não foi eu que escrevi, foi Deus. Mas pastor, não acontece assim na vida real. Não acontece porque nós não permanecemos em Deus. Nós até vamos a Deus, mas a hora que começa a guerra, a hora que começam as dificuldades, a hora que as circunstâncias mudam, a hora que a nuvem negra aparece no horizonte, então você fala: não, Deus esqueceu de mim, Deus não está prestando atenção no meu problema, Deus não entendeu, eu preciso fazer na força do meu braço. E aí você vai e perde a bênção. E é por isso que você não pede e recebe, porque pedir e receber o que quiser é para aqueles que permanecem em Deus. Permanecer é ficar, irmãos. Se o chão tremer, você fica. Se dá raios e trovão, você fica. Se o mundo acabar, você fica. Se tiver alegria, fica. Se tiver tristeza, fica. É permanecer no Senhor. Aqueles que permanecem, aqueles que têm uma história com o Senhor, aqueles que têm um processo de conhecimento com Deus, aqueles que vivem em Deus, aqueles que têm intimidade com Deus, que buscam a Deus, essas pessoas podem pedir o que quiser a Deus e Deus concede.
O problema, irmãos, não está em Deus, o problema está em nós. Porque de manhã nós queremos, à tarde não queremos mais. Domingo queremos, na segunda-feira esquecemos. Nós não permanecemos em Deus. Mas os que permanecem em Deus pedem e recebem o que querem, e mais, dão muitos frutos. Repita comigo: dão frutos. Irmãos, a Bíblia fala de alguns frutos que essas pessoas devem dar. Fala de vários, eu tenho aqui alguns. Mateus capítulo 3, verso 8: deem frutos que mostrem arrependimento. O primeiro fruto que um crente deve manifestar é fruto que mostra que ele se arrependeu dos seus pecados. Irmãos, é diferente. Alguém que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados é diferente daqueles que administram seus pecados. Não, essa semana eu vou pecar menos, porque eu preciso da bênção de Deus, então peco menos essa semana. Essa semana eu não estou precisando tanto de Deus, então eu vou atolar o pé na jaca. Primeira coisa, frutos que mostrem arrependimento. Irmãos, frutos que mostram arrependimento fala de transformação. Eu gostaria que você respondesse para você mesmo: quais são as transformações que a sua família está vendo em você? Porque a Bíblia diz que aqueles que estão com Deus apresentam frutos de transformação, de arrependimento. Eu gostaria que você respondesse para você mesmo: qual é a diferença de você hoje para você ontem? O que foi que os seus parentes olharam para você e falaram assim: mas fulano mudou mesmo, depois que ele começou a andar com esse Jesus, ele está diferente. Ou as pessoas estão olhando para você e falam: que crente é esse? Isso é crente? Isso é um discípulo de Jesus? Isso é um cristão? Qual é a diferença de você para mim? O primeiro fruto que nós devemos apresentar, irmãos, é fruto de arrependimento. A Bíblia também diz em Mateus 7: vocês os reconhecerão por seus frutos. Os frutos falam de você. E fruto, irmãos, pode ser uma palavra que você fala, pode ser uma atitude, pode ser alguém que você trouxe para a igreja para conhecer Jesus. Qual foi a última vez que você trouxe alguém à igreja para receber de Deus? Ou você simplesmente, de uma forma egoísta, domingo você pega as suas coisas e vai para a igreja sozinho, e o seu vizinho, os seus parentes e o mundo que vai para o inferno, porque você está indo para o céu? Você precisa apresentar frutos. A Bíblia continua: pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos. Se você foi transformado por Jesus, se a sua natureza foi transformada por Jesus, se você agora tem a natureza de Deus, se você agora é uma árvore boa, você obrigatoriamente dá bons frutos. Responda aí para você mesmo, liste aí, faça uma relação dos seus bons frutos, daquilo que tem sido produzido na sua alma, no seu interior. E aí Deus pega pesado, porque o nosso Deus, Ele é Deus de amor, mas Ele também é Deus de justiça. Ele é o Deus da guerra. Ele é o Deus que criou todas as coisas, inclusive o inferno, irmãos. E Ele diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada, lançada no fogo. Irmãos, está escrito na Bíblia, está falando para crentes: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. E a Bíblia continua e pesa mais ainda, diz: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E Jesus vai dizer ainda em João 15:5: eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanece, mais uma vez a palavra permanece, se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos.
Talvez você esteja frustrado porque você não está dando frutos. O problema é que você não está ligado a Jesus. Você tem que estar conectado a Jesus. Porque olha só o que o próprio Jesus vai dizer: quem está em mim dá muito frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João capítulo 15, verso 5. Mais uma vez, irmãos, fala de conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, de saber que Deus é uma pessoa. Irmãos, qual é a sua motivação para estar aqui hoje? O que te trouxe aqui hoje? Qual foi a sua motivação para estar na igreja nesta noite? Você veio se conectar com Jesus? Você veio buscar conhecer essa pessoa que é Deus? Ou você veio simplesmente por uma motivação egoísta, por causa do seu sofrimento, da sua dificuldade, da bênção que você precisa, da dívida que você tem que pagar? Você veio por sua causa ou você veio por causa de Deus? Estou te falando de hoje, desse domingo. Por que você veio aqui? Por sua causa ou por causa de Deus? A sua resposta vai te mostrar se você pode pedir qualquer coisa a Deus ou não. Se você se alegra no Senhor ou não. Se você está permanecendo em Deus ou não. Há um grande interesse de Deus que nos aproximemos dele como filhos amados. A morte de Jesus prova esse interesse. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter mais de Deus. Mas sabe o que está acontecendo? Nós temos transformado a morte de Jesus numa história que aconteceu há 2 séculos atrás e que não tem muito a ver conosco. Nós temos esquecido que Jesus morreu para que nós pudéssemos conhecer a Deus. E nós temos nos enchido do nosso egoísmo e até vamos na igreja buscar a satisfação da nossa vontade. Isso fala que nós não estamos ligados em Deus, não temos raiz em Deus. Sabe Jó, quando o mundo acabou em volta de Jó, ele falou: eu bem sei quem é meu Salvador, por certo se levantará. Irmãos, eu oro para que Deus traga sobre essa igreja nessa noite a convicção do pecado, que seja um peso tão grande que essa igreja chore, se desespere para mudar de vida, para conhecer Deus, para estar em Deus, para amar Deus. Eu oro para que Deus traga um peso profundo sobre essa igreja de convicção de pecado e não retire enquanto não mudarmos nossa vida egoísta diante de Deus. Eu oro para que todo mundo saia dessa igreja hoje triste, triste por não ter mais de Deus, triste por não conhecer direito quem é Deus, triste por não ter fé para orar, triste por estar sendo reprovado por Deus, triste porque Deus só pode nos atender pela misericórdia dele. Eu oro em nome de Jesus para que Deus seja real na sua vida e na minha também.